Fala galera! Quem é fã de horror, fã de verdade, precisa muito assistir a este programa porque vou falar sobre Blood Feast, Banquete de Sangue, reconhecido como o primeiro filme gore da história, o primeiro filme a mostrar sangue e tripas explicitamente, o primeiro filme a explorar a violência gráfica com o objetivo de meter medo no espectador. Prepare-se para retornar à era de ouro do VHS com Videonasties Revival. Este talvez seja um dos filmes mais importantes que eu vou abordar neste quadro, nem tanto por ele ser um nasty por ter sido proibido na Inglaterra no início da década de 1980 e muito menos por sua qualidade que é sofrível, mas por sua significância para o horror. Lançado em 1963, Blood Feast, Banquete de Sangue, trouxe novos elementos, novas possibilidades e inspirações para o gênero a partir dali. A trama bobinha acompanha Fawad Ramses, um suposto arqueólogo especializado em cultura egípcia e que nas horas vagas trabalha como organizador de buffet de festas, acredite. Visto que o cara é mestre nas artes da hipnose, ele não tem a menor dificuldade em conseguir clientes. Mas tudo isso tem um propósito. O Ramses é adorador da princesa babilônica Ishtar, a mãe das trevas, e pretende revivê-la através de um culto macabro ofertado com sangue e membros cozidos de jovens garotas. Os ingredientes para o tal banquete do título ele vai conseguindo aos poucos, à medida que sai matando e mutilando suas vítimas. Arranca o olho de uma, a perna de outra, uma língua aqui, pedaços de cérebro acolá e por aí vai. Banquete de Sangue é ruim de doer, é mal escrito, é mal dirigido, alguns momentos são vergonhosos ao extremo, os diálogos são deploráveis, os personagens falam abobrinhas o tempo inteiro. A interpretação do vilão é risível, ele fica o tempo todo arregalando os olhos, isso sem falar na sua maquiagem mal feita. O ator Mal Arnold, que interpreta o Fawad Ramses, tinha apenas 29 anos naquela época e jogou talco no cabelo para parecer mais velho, e isso deixou sua juba feito um ninho de pombo. Dá para perceber também que a sobrancelha dele é feita de algodão. As mortes não são mostradas diretamente, o psicopata vem em direção à câmera e no plano seguinte ele aparece manipulando algum objeto de cena chocante, vísceras ou um órgão coberto de tinta guache. O vermelho é bem vivo. Entretanto, mesmo com todos esses problemas, é preciso levar em conta o ineditismo e a ousadia da fita. Bom lembrar que lá no início da década de 1960, o público era ingênuo, a qualidade dos projetores de cinema, as salas de cinema não eram essas coisas. E isso ajudou Blood Feast a fazer sucesso com sua violência explícita. O fato da película ter sido feita de maneira amadora, com produção paupérrima e elenco de quinta categoria, isso não afastou as plateias que estavam mais interessadas em ver o sangue escorrendo. Sorte do diretor Herschel Gordon Lewis, que colheu os louros do sucesso. Meio que se tornou um especialista, uma referência em filmes sanguinolentos naquela década. Com o passar do tempo, o cineasta ganhou o apelido carinhoso de padrinho do gore. Guardada as devidas proporções, o Gordon Lewis foi um Ed Wood que deu sorte. Lançado em VHS no Reino Unido no início da década de 1980, assim que o ato de 1984 foi promulgado, Blood Feast passou a encabeçar a famigerada lista negra dos videonasties.
Naquele período, muita coisa mais bem feita e mais violenta havia sido realizada, mas não tinha a mesma fama de banquete de sangue. As autoridades estavam cagando para a qualidade da fita. Tudo o que eles queriam era impedir que aquele filme nefasto continuasse disponível nas prateleiras das videolocadoras, corrompendo a alma das indefesas crianças da Inglaterra. Como eu disse no início do programa, se você é fã de horror, fã raiz, Blood Feast é um longa-metragem obrigatório. A obra envelheceu mal. Em termos técnicos, já não era grande coisa naquela época, e assistindo agora, isso fica ainda mais evidente. O impacto visual desceu pelo ralo, e o que antes deixava o espectador perplexo, assustado, agora arranca risos involuntários. Obrigado por sua audiência, lembre-se do like maroto e compartilhar o vídeo com seus amigos através das redes sociais. Aproveita e me segue por lá também. Tchau e até a próxima.